custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós fazemos contato agora com a coordenadora de pesquisas do DIEESE, Patrícia Pelatieri. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Glauco. Patrícia, o governo fez o PRONAMP, que é o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. A ideia era oferecer empréstimos a empreendedores individuais, micro e pequenas empresas para poderem enfrentar esse período da pandemia. Mas até agora somente os bancos públicos federais têm efetivado esse programa, realizando empréstimos emergenciais. Como que você vê isso, Patrícia? A gente já tem poucas medidas na prática, né, para esse setor da micro e pequena empresa enfrentarem, né, esse setor enfrentar a pandemia, e quando tem um programa ele ainda não é executado da forma devida. Como que você avalia isso, Patrícia? Bom dia, Glauco, e a quem nos ouve e nos acompanha. É verdade, mais uma medida que não, por enquanto, não se realiza de forma efetiva, né? Então, acho que para a gente entender um pouco o que significa isso, é bom a gente dar algumas informações aqui. Uma pesquisa do Sebrae lá no começo de abril, entre os dias 3 e 7 de abril, portanto, começo ainda das medidas de isolamento, já apontava que a situação financeira das micro e pequenas empresas era muito preocupante, já não era boa. A maioria dos pequenos negócios, 73% deles, já diziam que estavam numa situação razoável ou ruim. Isso, portanto, já era uma condição de antes da pandemia. Aí teve um anúncio de que o governo fez um anúncio, uma medida provisória 944, que aportava crédito para as micro e pequenas empresas. Mas, naquele momento, as pequenas empresas, mais de 60% delas, disseram na pesquisa do Sebrae que foram buscar esses empréstimos, né, esse crédito no sistema financeiro e não conseguiram. O crédito foi negado, né? O próprio presidente do Banco Central, recentemente, até um pouco antes de anunciar a medida, essa nova medida, ele admitiu que, de fato, a medida para os pequenos negócios não tinha sido eficaz. Dos 40 bilhões que estavam disponíveis, estavam previstos para crédito emergencial para as pequenas e médias empresas, somente 1,9 bilhão de reais é que foi liberado pelos bancos, né? Então, a medida, vamos lembrar lá, logo em março foi anunciado 1,2 trilhão de recursos para dar liquidez ao sistema financeiro. Quer dizer, esse dinheiro deveria ter chegado nas pontas para manter as pequenas e médias empresas e os empregos que elas ofertam, né? Mas isso não aconteceu, porque estava na mão dos bancos privados e a alegação é de que os pequenos negócios não têm garantias para dar a essas instituições. Ora, se nós já estávamos numa situação difícil, econômica difícil, com a crise, certamente essas empresas não teriam como dar nenhuma garantia. Então, a medida era absolutamente ineficaz, não é? Vamos lembrar algumas informações que são muito importantes para a gente ter a dimensão dessa omissão do sistema financeiro nacional. O lucro dos 5 maiores bancos no país em 2019 somou 108 bilhões, bateu recordes. E mesmo no primeiro trimestre de 2020, o lucro desses 5 maiores bancos
chegou a 18 bilhões no país que estava com uma economia absolutamente estagnada. O ativo desses 5 bancos somam 7,3 trilhões, né? Teve uma alta de mais de 10% em 2019. As carteiras de crédito desses bancos também tiveram alta de mais de 10% e somaram 3,3 trilhões. As taxas de inadimplência, que seria uma desculpa, vamos dizer assim, para o não empréstimo, elas seguem em 2020 bastante baixas, né, em torno de 3%, portanto, dentro da média mundial. E, espantosamente, esses bancos arrecadaram juntos mais de 34 bilhões com prestação de serviços e tarifas bancárias no primeiro trimestre de 2020. Então, essa medida do Pronamp, ela vem agora tentando dar conta daquilo, de uma medida que nós sabíamos que não seria efetiva, que foi anunciada lá em março. Hoje, se estima que tem aproximadamente 6,5 milhões de pequenos negócios. E o Sebrae está estimando que 25%, 1/4 desses negócios, possivelmente não conseguirão se recuperar, justamente pela demora das medidas. Novamente, nós vemos que a medida, ela está disponível, esse novo crédito, né, que é o Pronamp, ela está disponível para todo o sistema financeiro. Entretanto, por enquanto, somente a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil é que de fato liberaram recursos, né? Então, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica juntos já emprestaram 6,9 bilhões, sendo o Banco do Brasil, e está mais ou menos equilibrado, o Banco do Brasil 3,7 bilhões e a Caixa Econômica 3,2 bilhões, mas já tem um anúncio aí que tem mais 1 bilhão disponível, 1 bilhão para o Banco do Brasil, 1 bilhão para a Caixa, disponível aí para novos créditos. O Itaú e o BDMG, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, já foram habilitados para ofertar o crédito, mas não formalizaram ainda nenhuma operação. Outras 20 instituições financeiras manifestaram interesse no Pronamp, mas ainda analisam as condições. E o Santander declarou que vai ofertar empréstimo a partir de agosto, e o Bradesco diz que está aderindo ao Pronamp, mas sem nenhuma data. Então, mesmo qual é a diferença do Pronamp? É a constituição de um fundo garantidor, onde o Tesouro Nacional cobre até 85% do prejuízo, vamos dizer assim, se a empresa não pagar ao banco. Portanto, é uma operação para os bancos de risco zero, né? E mesmo assim, os bancos privados ainda estão analisando se vão de fato fazer um empréstimo. Por isso, é muito importante a gente dizer que, principalmente nesse momento onde se discute privatização, é muito importante mostrar a importância dos bancos públicos quando se quer fazer de fato política econômica. Infelizmente, no Brasil, os bancos, embora sejam concessões públicas, porque é isso que eles são, eles deveriam existir para financiar o desenvolvimento econômico e social, com inclusão. O sistema financeiro brasileiro, infelizmente, faz exatamente o contrário. Ele concentra a renda com lucros enormes e seleciona para quem ele vai emprestar, que é a sua missão primeira, vamos dizer assim. Então, os bancos não cumprem
cumpre nenhum do seu papel que é esperado aí para o desenvolvimento nacional. Até a presidente da Contraf tem uma frase que ela é muito interessante para resumir o que é o sistema financeiro brasileiro hoje. Que o sistema de crédito, ela diz, né? O sistema de crédito se deformou no Brasil e ao invés de servir a economia, dela se serve. Então, para finalizar, Glauco, eu queria só dizer que os dados da PNAD contínua do trimestre encerrado em maio, portanto, março, abril e maio, já pegando grande parte das medidas de isolamento, já apontam aí uma redução de 2,1 milhões de trabalhadores por conta própria, que são, na sua grande maioria, esses microempreendedores, e uma redução de 377 mil empregadores, portanto, de pequenas empresas que já fecharam os seus negócios nesse trimestre. E quando você fala do papel dos bancos públicos, Patrícia, a gente sempre lembra aqui de como eles desempenharam aí uma função muito importante na crise de 2008 e 2009. Né? Os bancos públicos tiveram um papel bastante proativo ali, anticíclico, inclusive, né? Forçando a concorrência entre os bancos privados, justamente para tentar ali fazer parte daquele esforço de recuperação econômica do país. Hoje os bancos públicos têm um papel muito menos proativo em função do governo de Jair Bolsonaro, mas ainda assim eles são importantes, enquanto os bancos privados que receberam esse aporte que você mencionou, uma liberação de recursos aí da ordem de 1 trilhão e 200 bilhões de reais, esses bancos não fazem esse dinheiro chegar até a ponta, até o sistema produtivo. A gente vê aí os impactos disso num setor tão importante como o de micro e pequenas empresas, que é um setor responsável aí por aproximadamente metade, ou pouco mais da metade dos empregos formais no Brasil. Os bancos privados não estão definitivamente fazendo sua parte durante essa pandemia, Patrícia. Lamentavelmente, de novo, se comprova que o sistema, os bancos privados, eles, na verdade, fazem o trabalho contrário, eles concentram mais a renda com lucros absurdos, né? Então, eles não privilegiam nem a população e nem os seus trabalhadores, porque eles seguem demitindo trabalhadores, né? Então, fica muito claro a importância da manutenção das ferramentas de política econômica, como são os bancos públicos. Cabe, a partir daí, a se pensar, na verdade, no fortalecimento dessas instituições públicas, se a gente, de fato, quer sair melhor dessa crise e das suas próximas etapas, que a gente não tem nem ideia quanto tempo ainda e quantas fases nós teremos que passar até que retomemos, de fato, um desenvolvimento. Tá certo, Patrícia, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até mais. Conversamos aqui com a coordenadora de pesquisas do Diese, Patrícia Pellatieri. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.